MDM, mas também com a segurança e os critérios que a Google impõe. Então, assim que eu levantei a bola para o Henrique sobre essa agenda, ele ficou bastante animado em vir aqui conversar com todos vocês. Aqui a gente tem alguns parceiros, Henrique, só para te contextualizar, da Mobiltech, que já trabalham com o produto do Cloud for Mobile, que já tem aí dentro da sua operação ambientes de clientes com MDM. E eu acredito que agora o próximo passo é avançar mesmo para que eles conheçam todo o leque que a Google disponibiliza para ele, que pode disponibilizar para eles, principalmente com o ZTE, para facilitar a adesão, a inscrição dos dispositivos e colocar uma camada de segurança adicional. E ninguém melhor do que vocês para conversar com eles agora. Então, pessoal, o Henrique está aqui, ele vai se apresentar, ele vai tirar todas as dúvidas, vai explicar para vocês sobre o programa de parceria que a Google tem, de Android Enterprise, do ZTE, que a gente tanto fala às vezes com vocês, e eu entendo que muitas vezes pode ficar, meu Deus, o que é isso? Então, agora é a hora para vocês tirarem as dúvidas com o Henrique, ele vai explicar, a Vitória comentou aqui, então fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas no chat, a gente vai intermediando essas perguntas para que no melhor momento a gente pontue para o Henrique, mas no final também a gente vai deixar ali um momento de microfones abertos para todo mundo conversar aqui e interagir de uma maneira mais fácil, tá bom? Então, Henrique, fica à vontade, o palco é seu agora e vamos para cima. Muito obrigado, Natália. Obrigado, Vitória. Obrigado a todo mundo que está participando aqui com a gente. Obrigado. Eu fico muito feliz com o convite, né, da Mobiltech, um parceiro nosso de longa data, né, um dos primeiros parceiros do programa aqui na América Latina, e que já conquistou uma série de reconhecimentos dentro do programa, né, incluindo aí o selo Android Enterprise Recommended, que é um selo que a gente oferece para produtos, né, então, principalmente no caso de MDM, né, um processo aí para chegar nessa certificação que é bastante complexo. A Mobiltech sempre muito engajada e conseguiu conquistar com grande facilidade aí, com um time de desenvolvimento muito legal e com excelentes funcionalidades e cumprindo todas as funcionalidades avançadas que é o que a gente considera para oferecer o selo Android Enterprise Recommended. Então, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui junto com a Mobiltech apresentando o programa de parceria do Android Enterprise, que vai entrar junto, né, com Zero Touch, com a forma como a gente oferece o Android para o mercado corporativo, né? Eu acho que muita gente tem dúvida sobre o termo Android Enterprise, né? O que é o Android Enterprise? Não sei se vai ter uma facilidade aqui para levantar a mão, igual a gente costuma fazer no presencial, aqui no online, mas eu queria até entender se todo mundo conhece o termo Android Enterprise. Eu acho que eu posso começar até por explicar um pouquinho, contextualizar o que a gente considera como Android Enterprise, né? Que é basicamente... você acha que está todo mundo acostumado já, Natália? O que você acha? Acho que é legal, se vocês puderem, gente, todo mundo aqui já está familiarizado com o termo Android Enterprise, já conhece, tem aqui um botãozinho de levantar a mão, acho que de reagir, se vocês puderem reagir, só para a gente entender como que tá. Perfeito, acho que tem um pessoal aí que está já familiarizado. Vou passar bem rápido por isso e entrar dentro do programa aqui, então, para a gente só já estar contextualizado com isso, para se alguém ainda não conhece. Basicamente, o que a gente considera como Android Enterprise, tá? É um produto que já vem embarcado em todo o dispositivo Android. Então, o dispositivo com sistema operacional Android, ele, quando utilizado por uma empresa e quando ele é gerenciado, né, então essas APIs para a gestão dos dispositivos móveis e a infinidade de funcionalidades que existem a partir daí, a gente considera como Android Enterprise. Tá? Então, o Android Enterprise só vai para o mercado, né, a gente só consegue, a gente existe para levar uma melhor experiência para o cliente corporativo, e a gente só consegue fazer isso através de parceiros, né? Então, necessariamente, precisa ter um MDM, onde são feitas as configurações. Esse MDM ele é conectado com as APIs do Android Enterprise e junto com o nosso ecossistema, desde a venda do dispositivo, a venda da licença, o uso do MDM, a configuração daquele dispositivo e a vida útil daquele dispositivo sendo gerenciado e garantindo segurança para as empresas, é o que a gente considera ali como ecossistema Android Enterprise, tá? Então, entrando aqui um pouquinho do porquê que existe esse programa, né, o programa de parceria, a gente tem esse programa exatamente para a gente entendendo, né, que o Android ele é um sistema aberto, ele é um sistema operacional aberto, então qualquer empresa pode hoje desenvolver um dispositivo que utilize o sistema operacional Android, uma empresa pode, uma pessoa também pode desenvolver uma solução MDM utilizando as APIs
do Android, né, do Android Enterprise, e criaram uma solução MDM, mas para levar segurança, para levar fechar um pouco esse escopo para facilitar para os clientes conhecerem com quem eles estão trabalhando no Android Enterprise, né, para a gente levar uma boa experiência. A gente tem um programa de parceria onde a gente busca esses parceiros que estão já atuando dentro do ecossistema Android Enterprise para, né, se comunicarem com a gente, conversarem com a gente e trazerem aí um pouco do que eles têm feito. Então, o programa ele existe exatamente para isso, para a gente conhecer esses parceiros e, através de validações que existem dentro do programa, a gente conseguir levar uma mensagem para o mercado de, olha, essa empresa atua no mercado no ecossistema Android Enterprise e ela faz isso de uma forma que a gente já validou. Então, trabalhem com eles, né? Essa mensagem que a gente quer passar para os nossos clientes através do programa de parceria Android Enterprise. Então, hoje a nossa agenda aqui ela vai ser bastante pautada no programa de parceria, tá? Entendendo que a maior parte de vocês aqui podem fazer parte desse programa, então a gente está conversando com um pool aí de potenciais parceiros que para a gente seria incrível ter. Então, até mais uma vez, obrigado pelo convite e ter a oportunidade de apresentar para todos os potenciais parceiros aqui um pouquinho sobre o programa. Eu sou responsável pelo programa de parceria aqui para a América Latina, então eu apoio parceiros desde a entrada no programa até a sua jornada dentro do programa também. Então, como se aplicar, qual o caminho para se aplicar, fez parte do programa, como conquistar o selo de reconhecimento, levar essa mensagem para o mercado, como usufruir dos benefícios, como manter esse selo ao longo do tempo. Então, tudo isso, toda essa jornada do parceiro no programa fica aqui junto comigo e com o meu time aqui na América Latina. Então, a agenda de hoje vai ser exatamente sobre entender o que é esse programa, quais são esses benefícios e a aplicação em primeiros passos, tá? Aí que vale ressaltar que o programa ele é o caminho para a utilização do Zero Touch. Então, o Zero Touch, acho que todo mundo aqui já deve ter escutado alguma vez o ZTE ou o Zero Touch, mas talvez nem todo mundo esteja acostumado com esse termo, então eu queria contextualizar o termo também antes de entrar na agenda. O Zero Touch ele é uma ferramenta, né, desenvolvida pelo Google, desenvolvida pelo Android Enterprise, para facilitar e para trazer eficiência e mais segurança no processo de configuração dos dispositivos. Então, basicamente, a ideia é que o Zero Touch, né, ele tem dois consoles, ele tem um console para a revenda do dispositivo e para o cliente, né, e esse console da revenda do dispositivo ela é ofertada através do programa de parceria. Então, fazendo parte do programa de parceria para revendas de dispositivos móveis, vocês recebem acesso ao Zero Touch, ao console de revenda do Zero Touch, e o console do cliente ele só é ofertado pelas revendas do Zero Touch. Então, parceiros que hoje já utilizam o Zero Touch conseguem oferecer aos seus clientes uma conta no Zero Touch para aquele cliente. Não existe existe um vínculo entre a conta da revenda e a conta do cliente, mas existe a possibilidade de um mesmo cliente ter vínculo com mais fornecedores também. Então, a partir do momento que o cliente tem a sua conta, ele consegue escolher outros parceiros que fazem parte do programa e que têm também acesso ao Zero Touch para ofertarem dispositivos para eles. Tá? Então, a forma como isso funciona, basicamente, é a revenda. Ao fazer o faturamento, ela vai subir os e-mails, os números de série dentro do Zero Touch da revenda, associando àquele cliente que comprou aquele dispositivo. Em alguns casos que a gente conhece bastante aqui na nossa região, alugou esse dispositivo. Tá? Então, nesses casos, o dispositivo ele vai estar dentro do console do cliente, quando a revenda subir esse dispositivo para o cliente, e o cliente consegue criar uma configuração, né, associando a configuração do MDM que ele usa, né, por exemplo, a Mobiltech, você usando a ferramenta da Mobiltech, né, você consegue criar a configuração de acordo com as políticas que a empresa cliente precisa, e aí, criando aquela configuração, a Mobiltech oferece ali um caminho para a conexão com o Zero Touch daquela configuração. Então, o cliente ele vai criar aquela configuração, né, puxar aquela configuração para o seu console do Zero Touch, aquela ou mais configurações, e ele vai parear os e-mails ou os números de série, né, os dispositivos, com as configurações que foram criadas no MDM. E ao tirar o dispositivo da caixa, o dispositivo novo, por exemplo, tirei ele da caixa, liguei ele, quando ele pega a rede, né, a primeira coisa que vai acontecer vai ser ele receber a configuração que foi definida no MDM e que foi apontada para aquele dispositivo dentro do Zero Touch. Então, tem uma série de vantagens aí. Primeiro que a gente tira o risco de aquele dispositivo ser configurado de forma não corporativa, né? Porque ele, quando é iniciado, ele já vai receber a configuração definida pela política da empresa.
Então, facilita uma série de casos aí que a gente tiver configurado em uma conta pessoal, e aí precisaria desconfigurar esse dispositivo, resetar ele de fábrica, para então configurar no MDM. E também, né, traz uma camada de segurança, porque se aquele dispositivo, por algum motivo, foi resetado de fábrica na tentativa de ser usado para o modo pessoal, seja por um furto, seja por alguma outra razão, ele vai necessariamente receber a política corporativa, então aquele dispositivo ele fica sem uso para outro fim que não o fim definido pela empresa e pela política da empresa. Então, basicamente, esse é o Zero Touch, o porquê do Zero Touch ser tão interessante. E ele, de fato, ele oferece dentro do programa. Eu vou entrar um pouquinho na visão geral do programa, e a agenda de hoje a gente vai passar pela visão geral do programa, pelos benefícios que o programa oferece, e eu acho que eu até gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo na aplicação em primeiros passos para vocês conseguirem fazer parte do programa, né? E aí, aqui na visão geral do programa, a gente traz um pouco da missão do programa, que é exatamente isso, né? Levar essa segurança para todos os nossos clientes, de entenderem que estão trabalhando com parceiros sérios, com parceiros que já têm o seu produto, o seu processo de venda, seu processo de suporte, seu sucesso no mercado validado pelo Android Enterprise, né? E trazer uma melhor experiência para os clientes que utilizam o nosso sistema operacional. Então, bem focado aí em trazer todos os players que fazem parte desse ecossistema, colocando o cliente no meio e interagindo entre esse ecossistema para garantir que o cliente tenha uma boa experiência, né, e consiga ter uma melhor segurança de seus dados, uma melhor segurança dos seus dispositivos e uma melhor gestão dos seus ativos, né? Então, o programa, até acho que vou aproveitar essa imagem aqui, ele é unificado para diferentes ofertas possíveis de empresas parceiras para o mercado, né? Então, quais são essas ofertas, né? A gente chama de 4 produtos que a gente suporta, mas muitas vezes são produtos ou serviços, tá? A gente tem fabricação de dispositivo móvel, tá? Como um produto que a gente suporta, então Samsung, Motorola, Positivo, Multilaser, fabricantes de dispositivos móveis Android fazem parte do programa, e eles estão dentro desse pilar do programa, desse produto do programa, que é a fabricação de dispositivos, ou OEMs. A gente tem os desenvolvedores de MDM, né, com a Bobiotech, então a gente tem um pilar do programa, um produto do programa para suportar os desenvolvedores de soluções MDM. A gente tem o Zero Touch Enrollment, que é o que a gente chama, né, de revenda ou canal de distribuição, né, que é quem oferece o dispositivo Android para o mercado, tá? Então, faz a venda ou aluguel de dispositivo Android para o mercado. E aí, nesse produto, né, as empresas que se aplicam para esse pilar do programa, para esse produto dentro do programa, vão receber o Zero Touch, tá? Os outros produtos não recebem acesso ao Zero Touch, apenas a revenda. E tem um quarto produto, que é a consultoria em mobilidade. E aí, em consultoria em mobilidade, a gente entende por sendo todas as empresas que oferecem um serviço de apoio ao desafio de mobilidade que aquela empresa enfrenta, né, que o cliente enfrenta. Então, ela vai entender o caso de uso daquele cliente, entender o que eles têm de demanda por mobilidade. A gente espera que esse parceiro tenha um conhecimento do mercado e entenda qual, por exemplo, dispositivo seria mais adequado para aquele caso de uso, qual solução MDM seria mais adequada para aquele caso de uso, quais funcionalidades dentro do MDM seria mais adequada, e com isso trazer qual o leque de possibilidades de soluções no mercado que seriam interessantes para aquele caso de uso. Oferecem a licença do MDM para esse cliente, então, no caso de não venda de dispositivo, mas sim venda de MDM, consultoria em mobilidade é um caminho dentro do programa. Oferecem manutenção desse parque de dispositivos, oferecem um trabalho de outsourcing de mobilidade, né? Um trabalho de ser ali a equipe de TI terceira daquele cliente que faz toda a gestão de ativos móveis daquele cliente. Então, todos esses serviços a gente entende dentro do guarda-chuva de consultoria em mobilidade, tá? Bom, então, entrando um pouco mais a fundo aqui no programa, né? A ideia é a gente conectar parceiros validados com clientes corporativos, né? Então, a gente tem esses 4 produtos que a gente suporta, e a gente suporta de forma diferente todos esses produtos, mas ao mesmo tempo a gente tem um programa que é unificado, então a gente entende que existem algumas empresas que ofertam dentro do programa de parceria separada dos produtos que ela oferece. Então, é possível, por exemplo, você validar
fazer parte da comunidade de Zero Touch, fazer parte da comunidade de consultoria em mobilidade, mas validar o seu produto, por exemplo, com a gente, primeiro no Zero Touch, depois em consultoria em mobilidade, tá? Mas, nesse caso, o selo ele é para o parceiro, né? Vou chegar na parte dos selos daqui a pouquinho, mas a ideia é exatamente a gente simplificar a busca dos clientes por esses parceiros. Então, a gente tem um diretório de soluções, onde a gente oferece por produto quais são os parceiros que já estão validados com a gente, estão certificados, e facilita ali a comunicação entre um cliente e um potencial parceiro, né, o que ele trabalharia. E aqui dentro do diretório de soluções existe a possibilidade de entrar em contato com esse potencial parceiro, mas também, a partir do momento que você recebe uma certificação, um selo Silver ou um selo Gold, é possível levar essa mensagem para o mercado, tanto a gente levando essa mensagem para o mercado através do diretório de soluções ou por outros caminhos, como a própria empresa usar o selo para se comunicar no mercado, levando essa mensagem de que sim, são uma empresa certificada e reconhecida pelo programa de parceria Android Enterprise. Então, os selos que a gente oferece no programa são exatamente o Android Enterprise Silver Partner e o Android Enterprise Gold Partner, tá? Então, a gente tem conjuntos de requisitos no programa, que tem 2 níveis de requisitos, tem o nível básico e o nível avançado para cada um desses requisitos. Cumprindo os níveis de requisitos básicos, a gente oferece o selo Silver para aquela empresa parceira, tá? Então, o selo Silver ele pode ser para uma empresa que oferece 2 produtos ali, como consultoria em mobilidade e Zero Touch. E a gente, cumprindo todos os requisitos avançados, oferece o selo Gold, que é o selo máximo ali do programa de parceria. Então, os requisitos avançados, eles são um tanto mais rigorosos aí, né, para chegar nesse nível de parceria. E a gente tem um terceiro selo. Esses 2 primeiros, eles são selos para o parceiro, tá? Então, ele não depende muito do produto que ele está junto com a gente, depende, porque vai mudar os requisitos, mas para o parceiro, né? Então, a Mobiltech, por exemplo, é uma parceira nossa hoje validada como o Android Enterprise Silver Partner, né? Então, a Mobiltech é a empresa certificada. O produto da Mobiltech, né, o Cloud for Mobile, ele é certificado com um outro selo, que é o Android Enterprise Recommended. Esse selo é um selo técnico de produto. Eu já falei um pouquinho sobre ele aqui hoje. A gente oferece esse selo para 2 produtos apenas, não para os 4 que eu tinha mencionado antes que existem no programa. A gente oferece esse selo para a solução MDM e para o dispositivo Android. Tá? Então, o fabricante de dispositivo Android ele pode certificar cada um dos modelos que ele lança com o selo Android Enterprise Recommended, e cada um desses modelos vai ser avaliado individualmente, e aquele selo vai ser para aquele modelo, né? E o MDM, a gente vai validar ele por completo, né? Olhando para a solução Android Enterprise Recommended, a gente tem uma série de requisitos que aquele produto precisa cumprir, e cumprindo todos esses requisitos, eles recebem o selo Android Enterprise Recommended para o produto, tá? Então, basicamente, né, para chegar no selo Silver e no selo Gold, a gente tem 3 grandes conjuntos de requisitos. A gente chama esses conjuntos de requisitos de expertise do parceiro, excelência do produto e performance. Tá? Então, para conquistar o selo Silver, é necessário cumprir todos os requisitos básicos de expertise do parceiro e de excelência do produto. De performance também, mas não no primeiro ano. Tá? Então, a gente tem um requisito de performance que ele é fixo para todos os parceiros, ele não é variável de acordo com cada tamanho de parceiro, ele é fixo sempre. E aí, a gente tem, para chegar no nível Silver, a gente entende que é necessário cumprir todos os requisitos básicos de expertise do parceiro, que é onde está a parte de treinamentos, onde está a parte de processos de vendas, processo de suporte, processo de escalonamento de suporte. Aí a gente tem excelência do produto, que também é necessário chegar com requisito no nível básico, mas a partir do momento que excelência do produto e expertise do parceiro estão no nível básico, quando essa validação do produto ainda não tem 1 ano que essa validação foi feita, a gente ainda não cobra performance e já oferece o seu Silver no ano seguinte. É necessário que aquela empresa cumpra a performance para manter o seu Silver, tá? Então, a performance está aqui com um check para o Silver, mas ele não é uma verdade no início do programa, tá? No primeiro ano de produto validado dentro do programa, não é necessário cumprir performance para chegar no nível Silver. Já o nível Gold, sim, é necessário cumprir todos os requisitos avançados para a expertise do parceiro, excelência do produto e performance. Eu comentei que um parceiro ele pode ter mais de um produto suportado, né? Então, ele pode ser, por exemplo, Zero Touch e consultoria em mobilidade.
quando a gente olha para os requisitos, expertise do parceiro é um conjunto de requisitos que ele é cross-produtos, então é para aquela empresa parceira. Quando a gente olha para produto e performance, aí sim a gente está olhando para um produto específico que a gente suporta dentro do programa. Então, se a empresa está com a gente em Zero Touch e em consultoria em mobilidade, por exemplo, a gente tem o mesmo requisito de partner expertise, de experiência do parceiro, e a gente tem diferentes requisitos para produto e performance para cada um dos produtos que aquele parceiro tem junto com a gente. Vou entrar na parte de benefícios e eu vou direto com a agenda e com a apresentação, mas eu volto para dúvidas daqui a pouquinho, e a gente tem aquela parte de Open Mic ali que a Natália comentou, para ir tirando dúvidas, tá? Imagino que já deve ter algumas aí surgindo. Mas quando a gente olha para os benefícios do programa de parceria, né, eu falei dos requisitos e eles são essenciais para a gente conseguir levar essa mensagem para o mercado juntos, mas quando a gente olha, a partir do momento que o membro, né, o parceiro, ele faz parte do programa e ele alcança né, o selo Silver, o selo Gold, alcança reconhecimento dentro do programa, ele vai desbloqueando benefícios junto com a gente. Então, a gente tem 4 grupos de benefícios, né? A gente entende o primeiro deles como sendo expanda o seu conhecimento, né? Sendo muito voltado para treinamentos de fato. Então, hoje a gente tem uma academia que chama Academia Android Enterprise. Nela a gente tem vários conteúdos relacionados a Android Enterprise, que é um ecossistema muito complexo, muito amplo. Mas a gente tem 3 principais trilhas que a gente relaciona elas muito com o programa. Tá? Então, na Academia Android Enterprise, a gente tem, por exemplo, um treinamento sobre Zero Touch, específico sobre Zero Touch. Ele é totalmente gratuito, assim como todo o programa, tá? Acho que eu não tinha falado disso ainda, mas o programa é gratuito, o uso do Zero Touch é gratuito, a academia é gratuita, 100% gratuito, tudo relacionado ao programa de parcerias do Android Enterprise. Então, a academia está disponível para todos os nossos parceiros, né? E para alcançar os requisitos do programa, é necessário fazer as 3 principais trilhas, que são a trilha Associate, Professional e Expert. Tá? E aí a trilha Associate ela é uma trilha muito voltada para um overview mesmo, e uma visão geral do que é Android Enterprise, do que é Zero Touch, e de como levar essa mensagem para o mercado. Então, quais são potenciais casos de uso que os clientes têm e como o Android Enterprise consegue solucionar esses casos de uso. Então, ele é muito adequado para equipes de vendas, para equipes de marketing. Já o Professional e o Expert, eles são certificações mais técnicas. Então, a gente sugere que seja para equipes técnicas, como equipe de pré-vendas, equipe de suporte, equipe de desenvolvimento, né, que façam aí essas certificações a nível Professional e Expert, que já são trilhas mais longas aí, que a gente tem um certificado, inclusive, individual também, né, que os colaboradores vão ter o seu próprio certificado ali, e isso pode gerar ali valor para a carreira dos colaboradores também. Para além de treinamentos, né, a gente oferece também apoio para vocês terem um melhor resultado no mercado. Né? Então, primeiro é o selo de parceiro mesmo, né? Então, a gente vê várias negociações que o cliente ele já pede que o parceiro, que o fornecedor, que a empresa que está prestando serviço em mobilidade tenha ali algum selo de reconhecimento no programa Android Enterprise, ou seja, selo Silver, seja selo Gold, para produtos que eles vão consumir, né, vão trazer para dentro da empresa, eles já pedem o Android Enterprise Recommended. Então, ter esse selo hoje já é bastante relevante aqui no mercado brasileiro. Ter a elegibilidade, né, de se aplicar ali para o Android Enterprise Recommended, para o selo de produto, e ter seu perfil no nosso diretório de soluções. Então, a gente tem o nosso diretório de soluções, a gente apresenta para os clientes todos os parceiros que fazem parte do nosso programa. Então, esse é um dos benefícios que a gente oferece também. A gente também tem como benefício, né, suporte. Então, a gente tem canais de suporte, o nosso canal de suporte técnico ele só existe para parceiros do programa. Tá? Então, a gente tem um canal de suporte técnico direto com o nosso time de produto, tá? Uma equipe que fica dentro da nossa equipe de engenharia de soluções, que consegue apoiar parceiros dos 4 produtos que a gente suporta ao longo da sua jornada dentro do programa. Então, existe esse canal de suporte que a Mobiltech, inclusive, usa bastante, eu acho essencial. Então, muito legal ter essa parceria exatamente, né? A Mobiltech, por exemplo, é um ótimo... Eita, na hora que ele Acho ia que deu falar uma bem travada. da gente, cortou. Eita. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Pode ser algum problema de conexão lá, pessoal.
Oi, tive um desafio com a internet, né? Oi, poxa, Henrique, na hora que você estava falando super bem da gente, travou. Eu falo de novo. Não, mas a Mobiltech é um parceiro exemplo mesmo para exatamente sobre. Vocês estão vendo minha tela ainda? Só porque caiu aqui, eu não sei se continua. Estamos sim. Perfeito. Que usa super bem, né, esse benefício do suporte, tem contato muito próximo com o nosso time de desenvolvimento, e tem um suporte bastante ágil aí para apoiá-los, né, no desenvolvimento de novas funcionalidades, nas funcionalidades já existentes, em casos de alguns bugs que potencialmente acontecem, a gente está falando de tecnologia, então acontece eventualmente. Então, a Mobiltech tem esse canal direto aí junto com nossa equipe de suporte, e a gente oferece esse suporte técnico para os parceiros do programa. Né? E aí existe uma escala de prioridade de acordo com o nível daquele parceiro dentro do programa. E, para além disso, né, a gente tem também o quarto conjunto de benefícios que a gente entende como sendo os benefícios de go-to-market, né, de ida ao mercado. Então, a gente tem dentro do programa um sistema, assim como a academia, a gente tem um outro sistema que está conectado com o programa, que é o Marketing Hub, que é onde a gente oferece uma série de ativos já prontos sobre Zero Touch, sobre segurança, sobre Android Enterprise como um todo, sobre funcionalidades específicas. Existem uma infinidade de ativos de marketing já criados, prontos, que o parceiro ele pode customizar ou colocar apenas a sua logo ali e compartilhar com clientes, com potenciais clientes, para facilitar essa ida ao mercado. Então, a gente anda muito de lado com a equipe de marketing, com a equipe de vendas dos nossos parceiros para apoiá-los e suportá-los, né, na ida ao mercado, levando a mensagem do Android Enterprise para buscar ali uma melhor experiência dos clientes na ponta. Bom, esse aqui é só um exemplo do nosso diretório de soluções. Eu até poderia passear por ele agora, mas eu acho que a gente vai ficar bastante corrido aqui se eu fizer isso. Eu queria dar mais tempo para a gente conversar um pouquinho depois da apresentação. Mas eu vou entrar aqui para a aplicação e primeiros passos, tá? Que é onde eu gostaria até de gastar um pouquinho mais de tempo. Os primeiros passos para potenciais parceiros basicamente entrar no nosso portal do parceiro, né? Eu vou até mandar o link para vocês aqui, para vocês já saberem aí, terem ele salvo, e ele é o caminho para fazer a aplicação no programa também, que é o androidenterprise.dev. Esse é o que a gente chama de portal do parceiro, tá? É o caminho para fazer a aplicação e também é o caminho para aproveitar do programa, né? Então, ali é onde você faz essa aplicação. Após a aplicação, essa aplicação ela vai ser avaliada pelo nosso time, tá? E ela vai ser avaliada de forma bastante criteriosa. A gente tem uma série de critérios aqui para entender qual empresa pode fazer parte do programa, qual empresa não faz sentido fazer parte do programa, ou não faz sentido para aquele produto. Então, a gente vai apoiar aí a aplicação. A gente tem uma equipe que faz essa avaliação e ela vai se comunicar com a pessoa que fez essa aplicação, tá? Via e-mail. E aí, aprovada aquela aplicação, a gente tem 3 termos do programa, tá? Termos que precisam ser assinados ali para que o parceiro faça parte do programa. 2 para todos os produtos, 1 específico para um produto específico. O primeiro é um NDA, um NDA ali, um termo de sigilo, né, das informações trocadas dentro do programa. Um segundo termo, que é o termo do programa mesmo, de fato, que a gente chama de Partner Agreement, que é um termo específico sobre como o programa funciona. E, por último, para quem vai utilizar o Zero Touch, né, quem vai receber as revendas que vão receber acesso ao Zero Touch, tem um Zero Touch Agreement, que é um termo de uso do Zero Touch. Tá? Então, são 3 contratos bastante simples aí que precisam ser assinados para entrada no programa. O Zero Touch ele é para utilização do Zero Touch de fato, os outros 2 para o programa como um todo, independente do produto. E a partir de então, a partir do contrato assinado, você já tem acesso ao portal do parceiro, que é onde vocês conseguem fazer todas as validações, entender todos os requisitos do programa, usufruir dos benefícios do programa, se conectar com a academia, se conectar com o nosso Marketing Hub, e ali é um hub do programa para vocês acessarem tudo que há de conteúdo, tudo que há de benefícios e cumprir esses requisitos e ganharem as certificações. Entrando um pouco mais a fundo, né, sobre a aplicação do programa, antes de se aplicar para o programa, é importante entender quem vai fazer essa aplicação dentro da empresa. A pessoa que faz essa aplicação, ela vai ser a pessoa que vai ser o nosso ponto de contato durante todo o processo de onboarding. Então, quem faz a aplicação
é quem vai receber um e-mail de dúvida, por exemplo, no processo de aprovação dessa aplicação, né, e precisa de uma certa agilidade ali para responder todas as dúvidas, entender, e se comunicar com a nossa equipe de validação. Então, quem se aplicar, é importante entender que está assumindo esse papel, essa responsabilidade de ser esse ponto de contato nesse início, né, da existência daquele parceiro no programa, e ela pode se nomear um contato primário ou um usuário padrão. O que é isso? Né? Dentro do portal, a gente tem, do portal do parceiro, né, a gente tem 2 tipos de usuário. A gente tem os contatos primários, que são quem faz gestão daquela conta, tá? Então, a pessoa que se aplica, ela não necessariamente tem que ser um contato primário, a gente sugere que seja, mas ela pode nomear mais contatos primários depois, quando a empresa já tiver parte do programa, já tiver mais usuários fazendo parte daquele portal, daquela conta, e ela pode nomear ali outros contatos primários para ser uma responsabilidade dividida. O contato primário, ele vai ter acesso do portal para tomar ações dentro do portal também, então ele vai conseguir executar todos os processos para chegar nos requisitos, para chegar na certificação, vai fazer gestão de usuários, tem alguns acessos a mais ali dentro do portal, mas o usuário padrão, ele também tem acesso ao portal, obviamente, mas ele não tem acesso a ações dentro do portal do parceiro, ele tem acesso a ações dentro da academia, onde ele pode se treinar e se certificar, mas no portal do parceiro ele não vai ter acesso a ações ali dentro, como cumprir um requisito, né, preencher um formulário e avançar no programa, ver onde a empresa está, ele vai conseguir acessar todos os... Não. Alguma dúvida por aí? Se quiser, eu botei o patinho. Eu não tenho internet. Não, acho que é o microfone da Vitória que está aberto, eu vou fechar aqui. Obrigado. Desculpa, pessoal. Sem problemas. Então, o usuário padrão ele vai ter acesso a todos os anúncios, né, o nosso portal é um canal de comunicação que a nossa equipe tem com os parceiros, então ali vai ter uma série de anúncios, tem na comunidade por produto, você consegue enviar dúvidas, a nossa equipe técnica vai fazer suporte ali dentro também da comunidade, ou a própria comunidade pode se dar suporte. Então, tudo isso de relacionamento dentro da comunidade é acessado também pelos usuários padrões, tá? Pelo usuário padrão do portal. Para além disso, né, o início da aplicação, a primeira pergunta que a gente vai fazer no processo de aplicação é o número DUNS, tá? O número DUNS, ele é como, não sei se todo mundo está acostumado com o que é o número DUNS, mas ele já é muito utilizado no mercado de tecnologia, né, pelas grandes empresas de tecnologia, nos seus programas de parceria, nos seus programas de cliente, fornecedor, já tem, né, já pede esse número DUNS, que é como se fosse um CNPJ, porém global, né? Ele deixa de ser um identificador nacional e ele é um identificador daquela empresa a nível global. Então, se vocês já têm acesso a esse número DUNS, ótimo, já podem fazer a aplicação. Se não tem acesso a esse número DUNS, talvez tenha que construir, né, solicitar esse número DUNS, que nesse QR Code vocês conseguem ter um pouco mais de informações sobre o que é o número DUNS e como se aplicar, ou buscar essa informação internamente, caso a empresa já tenha, mas esteja aí nas mãos de outra pessoa. Logo depois do número DUNS, né, você vai se indicar ali como contato primário, ou marcar que não é um contato primário. Você pode indicar uma pessoa responsável pela assinatura dos termos, que seja diferente da pessoa que faz a aplicação. Então, a pessoa que faz a aplicação não precisa ser a pessoa que vai assinar esses termos do programa. Ela pode indicar uma outra pessoa que seria a pessoa responsável pela assinatura, né, e esses contratos seriam enviados para essa pessoa. E depois vem a pergunta de produto. Então, aqueles 4 produtos que eu comentei lá atrás, que a gente suporta no programa, aqui vai ser perguntado para qual deles você está se aplicando, né? Então, cada produto que é selecionado, ele vai gerar uma nova subaplicação dentro dessa aplicação. Então, vai ter uma aplicação principal, que é a aplicação daquela empresa para o programa de parceria, e vai ter uma subaplicação, que é a aplicação daquela empresa naquele programa, naquele produto, né? Naquele subprograma dentro do nosso programa. Então, a minha sugestão, geralmente, para parceiros novos que vão entrar, é selecionar apenas um produto no primeiro momento, porque a partir do momento que você faz parte do programa, você pode se aplicar para outros produtos depois. Então, para reduzir complexidade no processo de onboarding, a minha sugestão é sempre focar no que é prioridade para a empresa, de acordo com o seu direcional estratégico, para que seja reduzida a complexidade e facilite a entrada no programa e facilite o avanço no programa também. Então, para quem está buscando o programa para utilizar o Zero Touch, né, se é uma empresa que faz revenda de dispositivo Android, minha sugestão é selecionar apenas o Zero Touch Enrollment como produto, nesse primeiro momento,
E se ela também é uma empresa que oferece consultoria em mobilidade, quer fazer parte do programa de consultoria em mobilidade, quer receber esse reconhecimento por esse serviço prestado também, essa empresa ela pode se aplicar para o programa, para o produto de consultoria em mobilidade ao longo da sua vida no programa, a qualquer momento, desde que já esteja fazendo parte do programa. Então, minha sugestão é, se a sua empresa não faz venda de dispositivo móvel, mas faz ali venda de licenças da Mobiltec, mais uma série de serviços ofertados para clientes que seja relacionado ali à consultoria em mobilidade, aplica-se especificamente para consultoria em mobilidade. Posteriormente, caso vocês também comecem ali, por exemplo, uma operação de venda, de aluguel de dispositivo móvel, aplica-se também para o programa de Zero Touch e, né, recebe aí o onboarding nesse novo produto. Então, seleção de produto super importante. Se vocês não desenvolvem MM, muita gente se confunde nisso, né? Se você não desenvolve uma solução de MDM, ali tem parceiros que marcam o produto EMM como se porque vende a solução MM, aí acha que deveria marcar ali, mas o que a gente entende aqui como EMM é o desenvolvedor daquele EMM, né? Então, a Mobiltec, por exemplo, está nessa parte do produto, nessa parte do programa, então ela é específica de fato para quem desenvolve a solução EMM. Tá? E a fabricação de dispositivo, acho que também bastante óbvio, né? Uma outra informação que a gente pede ao longo da aplicação e que é importante ter isso alinhado, né, é o tamanho da equipe. Tá? Então, a gente pede o tamanho da equipe de vendas e o tamanho da equipe técnica para cada região de atuação do programa. Então, a gente entende que o programa é um programa global, né? Então, a gente pede ali a quantidade de pessoas na equipe de vendas e da equipe técnica que aquela empresa parceira que está se aplicando tem em cada uma das nossas regiões, né? Latam, América do Norte, Europa, MIA e APEC. E se vocês não tiverem equipe fora do Brasil, podem colocar 0 para as outras regiões e colocar apenas o tamanho da equipe de vendas e técnica na América Latina. O que a gente sugere aqui? Se a empresa de vocês, né, é uma empresa que tem uma série de ofertas e serviços levados para o mercado, e algumas delas, por exemplo, não se relacionam com o Android Enterprise, o que acontece com uma certa frequência, coloca aqui a equipe que está envolvida com a oferta de Android Enterprise. Tá? Então, você tem uma equipe de vendas bastante diversa e que oferece diferentes produtos para o mercado, eu vou pegar a equipe de vendas que ofereça mobilidade. Né? Então, a equipe de vendas de mobilidade é o que a gente entende aqui como sendo equipe de vendas relacionada com o programa Android Enterprise. E a equipe técnica, a mesma coisa. Né? Então, a gente tem parceiros do programa que têm atuações diversas, para além da oferta de Android Enterprise. A gente quer saber apenas o tamanho da equipe envolvida com a oferta relacionada a Android Enterprise. Esse tamanho de equipe ele vai gerar os requisitos de treinamento mais para frente. Então, a gente entende que esse tamanho de equipe é um tamanho dinâmico. Então, ao longo da existência do programa, né, na aplicação, vocês vão oferecer essa informação. Mas, ao longo do tempo da empresa no programa, a gente anualmente vai pedir uma atualização desse tamanho da equipe de vendas e da equipe técnica, porque essa informação está precisa e acurada, é extremamente importante para o nosso programa, para a gente conseguir levar uma mensagem correta ao mercado de treinamento, de quantidade de certificações necessárias. Então, por favor, sejam bastante honestos aqui na quantidade de pessoas da equipe de vendas e técnica relacionadas à oferta de Android Enterprise dentro da empresa de vocês. Tá? Bom, então, uma boa prática, né? Para fazer essa aplicação, o Google é necessário que vocês façam registro no portal do parceiro com uma conta Google, né? Então, quem utiliza o Workspace, o e-mail corporativo, ele vai ser uma conta Google automaticamente. Quem não utiliza o Workspace, quem usa Microsoft, outras soluções, pode ser que o e-mail corporativo ainda não seja associado a uma conta Google. Aí, dentro do próprio processo, ele vai te conduzir ali e te levar para o caminho para fazer com que o seu e-mail corporativo seja associado a uma conta Google, de forma gratuita. Então, ele precisa estar associado a uma conta Google para você conseguir fazer a aplicação. Tá? E eu vou abrir para dúvidas aqui. Eu acho que eu nem tinha comentado com o pessoal da Mobiltec ainda, mas eu separei alguns espaços na minha agenda pré-definidos já para apoiar vocês, tá? Parceiros do Mobiltec, junto com a gente. Então, esse QR Code, ele leva para a minha agenda. Então, uma série de disponibilidades que eu já deixei aí para o finalzinho de ano, para se vocês quiserem marcar uma conversa 1-para-1 comigo,
para a gente pensar aí na aplicação da sua empresa especificamente, para eu apoiar vocês nesse processo. Tá aí um link para vocês marcarem aí uma conversa de meia hora comigo e eu entender caso a caso, mas para além dessa possibilidade, estou aqui à disposição de vocês para entender as perguntas e esclarecer aí os pontos principais. Bom, vamos lá. Eu acho que pode ter muitas dúvidas ainda, mas eu queria agora dar uma visão também para o pessoal da importância disso na prática. Então, muitos de vocês sabem que nós aqui da Mobiltech viemos de uma empresa de serviço, e essa empresa de serviço era a Safira, nós éramos de lá, grande parte, e a Safira tem o certificado Android Enterprise Gold Partner. O que isso deu para a Safira de benefícios, de visibilidade? Qual foi a importância disso na época? Além de ter uma equipe técnica e comercial treinada para fazer a venda da oferta, a Safira é uma consultoria de mobilidade, diferente de muitos aqui que faz alocação de dispositivos, seja smartphone, tablet, até coletor de dados. A Safira é especializada na oferta de serviço. Então, como aquele cliente que ele tem o dispositivo alocado, seja com outra empresa, pode utilizar daquele dispositivo da melhor forma em sua operação. Então, o selo do Android Enterprise Gold Partner para a Safira foi super importante porque deu acesso, a esse monte de treinamento aí que o Henrique colocou, então deu acesso a uma universidade da Google para que todo o time técnico e comercial pudesse se capacitar para falar com os clientes e analisar os ambientes dos clientes de uma maneira muito mais madura. E também a Google faz anualmente um encontro em Londres com esses parceiros que são referência no mercado mundial. E a Safira ganhou um prêmio, foi premiada globalmente com case de como o cliente obteve o máximo de benefícios utilizando de um MDM com as políticas de Android Enterprise. Então, isso dá uma super visibilidade, eu não preciso nem falar a nível de posicionamento de mercado. Então, o Android Enterprise, basicamente, o que ele vai facilitar na operação de vocês e o programa no ZTE, que foi o grande chamariz para essa conversa de hoje. Quando vocês provisionam um dispositivo móvel da operação de vocês e enviam para o cliente, você precisa tirar o dispositivo da caixa, ligar o equipamento, ler ali o QR Code do Cloud for Mobile e seguir os passo a passo que tem ali na tela do dispositivo para provisionar, preparar o equipamento e entregar para o cliente. Com o programa do ZTE, você basicamente vai pegar o número do e-mail daquele equipamento, dentro da sua conta, a conta, como o Henrique comentou, ela é do parceiro. Então, dentro da conta do parceiro, você vai criar um ambiente para o teu cliente, igual vocês fazem no Cloud for Mobile. Cria uma conta do cliente ali na console, aplica as políticas e provisiona o dispositivo. Então, dentro da conta do ZTE, vocês vão criar a conta do cliente, subir o número do e-mail daquele dispositivo e apontar para o Cloud for Mobile. Isso sem tocar no equipamento. Então, é uma experiência muito bacana que vocês dão ao cliente também, de falar assim, cara, o seu colaborador, o seu profissional vai receber um dispositivo novo lacrado. Quando ele tirar da caixa, se conectar na rede, vai subir as políticas de Android Enterprise, vai subir as políticas do MDM e você vai ter um dispositivo monitorado, gerenciado com os requisitos de segurança e permissionamento que vocês definiram. Outro ponto importante, se porventura aquele equipamento é furtado, rapidamente você aplica um comando de bloqueio no Cloud for Mobile. Mas, se você tem ali uma camada mais, não vou nem falar mais madura, porque nem vou dar esse nível de confiança para os caras, mas se um cara é um pouco mais intencionado, vai lá e cabeia esse dispositivo ele não está no ZTE, ele consegue formatar aquele equipamento. Com o ZTE, ele não consegue formatar. Então, a gente já teve inúmeros casos de pessoas que adquiriram dispositivos no Mercado Livre, ligaram para a gente aqui na Mobiltech falando, cara, olha, comprei um dispositivo no Mercado Livre, liguei e, putz, está subindo aqui no Cloud for Mobile, eu queria saber o que é isso, pedi para tirar. E aí a gente identificou que era um dispositivo corporativo de um cliente. E nisso a gente não faz a remoção.
do dispositivo no MDM, a gente não retira esse dispositivo. Então, o equipamento ele está sempre num looping ali, ele vira um peso de papel. Não tem como um terceiro acessar as informações daquele equipamento e nem utilizar para outros fins, tá? Então, o programa do ZTE dá, além de a maturidade para vocês na comercialização de produtos e dispositivos Android, como também uma visibilidade a nível nacional e mundial de maturidade da operação e segurança que aquele equipamento que você está entregando para o colaborador, para aquele grupo de clientes, está sendo entregues para ele, é dele, não é de outra pessoa. Então, é muito importante que vocês entendam isso, porque quando você provisiona um número muito grande de equipamentos, ontem mesmo eu estava conversando com alguns parceiros sobre isso, quando você fala de provisionar um número muito grande de dispositivos, pelo ZTE, é muito mais fácil. Você não precisa ali fazer uma bancada de dispositivos, ligar todos eles, toque, 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 toque na tela de todos eles. Então, é muito mais fácil você subir esses equipamentos pelo ZTE, apontar para o Cloud for Mobile para que eles recebam as políticas, tá? Então, eu quis dar essa visão de o Henrique falou, e agora como que nós utilizamos isso em benefício na operação? Porque além de facilitar bastante o processo de provisionamento e agilidade na entrega dos equipamentos para o cliente, ajuda também vocês a terem uma visibilidade, uma maturidade de governança em dispositivos Android muito maior, tá? Então, o Henrique deixou o contato dele aqui. É muito importante com que vocês façam a inscrição, se apliquem no programa do Android Enterprise para terem a certificação do ZTE, com que o time técnico de vocês também se capacitem na Universidade da Google para oferecer os produtos da melhor forma possível, porque isso a gente vai fazendo a 6 mãos. Nós aqui da Mobiltech, vocês parceiros e a Google. Então, a gente está sempre chamando vocês para falar, olha, tem novidade aqui no Cloud for Mobile. E a Google também. Então, tem novidade aqui, vamos utilizar isso como benefício. E é muito legal também, dentro do site da Google tem um campo de resellers, e ali você tem todos os resellers, as empresas capacitadas no programa do ZTE. Isso é a nível mundial, mais uma vez. Então, eu mandei o link para alguns de vocês no WhatsApp, para vocês verem qual é a visibilidade que vocês podem ter, porque isso é bastante importante, tá? Então, pessoal, tem alguma dúvida? Agora é a hora. Pode fazer a dúvida que for. Não entendi nada. Me fala o que que eu vou. Eu sou uma empresa assim. O que que eu posso usar de benefício aqui agora? Fiquem à vontade, abrir microfone ou mandar dúvida aqui no chat. Perfeito, Natália. Obrigado aí. Complementou super bem, eu acho. E até queria aproveitar para falar que a gente fala Zero Touch para cima e para baixo, parece que é um negócio complexo de usar. Gente, é um sistema muito simples para utilização, tá? Então, é muito fácil de trazer esse sistema para o dia a dia e aprender a usar é super rápido. E a partir do que você usa, você facilita muito, 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 muito o seu dia a dia. Assim, a eficiência de configuração, o seu dia a dia e o dia a dia do seu cliente também, né? Além de trazer segurança. E é realmente muito simples. Acho que a ideia aqui era exatamente desmistificar tanto o acesso ao Zero Touch quanto o uso do Zero Touch, porque é bem simples mesmo. Eu vou fazer o seguinte, acho que o pessoal ainda está um pouco tímido, tá, Henrique? Tem um pessoal que vai saindo também, não tem problema, a gente já está estourando o nosso tempo também de agenda, mas vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou contatar cada um de vocês que estiveram presente aqui, a gente vai organizar uma agenda com o Henrique, tá? Porque aí nós em conjunto, a gente vai direcionando vocês para a certificação, então pode deixar que eu vou falar um por um, individualmente com vocês, para que a gente faça essa agenda com o Henrique, tirem as dúvidas e comecemos a fazer o processo de inscrição, porque isso, para nós aqui da Mobiltech, é super importante também. Quanto mais maduros vocês estiverem no assunto e no tema, a gente vai conseguir oferecer um produto e um serviço para o cliente muito melhor. Então, opa, o Rafa tem uma pergunta apareceu aqui. uma pergunta aqui. Nath, tenho apenas uma dúvida. Os dispositivos já configurados podem ser incluídos no Zero Touch? Ótima dúvida. Eles podem ser incluídos no Zero Touch, mas nessa inclusão no Zero Touch não vai fazer com que o dispositivo receba a configuração que foi definida pelo Zero Touch automaticamente, né? Então, um dispositivo já configurado, ele pode subir no Zero Touch, ele vai continuar funcionando normal, como se nada tivesse acontecido,
só no caso daquele dispositivo ser resetado de fábrica, né, e ter ele, de alguma forma, voltar para a configuração inicial ali, para quando o dispositivo sair da caixa, na hora que ele for receber iniciado de novo, né, quando ele for se precisar de uma nova configuração, ele vai automaticamente receber a configuração que foi definida no Zero Touch. Então, não vai resetar o dispositivo, a configuração que está no dispositivo vai se manter no dispositivo, mas quando esse dispositivo for, né, tiver sem uma configuração, ele vai receber uma configuração automaticamente pelo Zero Touch. Lembrando Oi, também, tudo bem? pessoal... Natália, tudo bem? Opa. Tenho uma dúvida aqui. Bora! Eu já trabalho com vocês, né? Já via Zero Touch ali, via Mobiltech, faz alguns meses. Mas Legal. assim, Henrique, uma dúvida. Se eu comprar diretamente do fabricante, né? O distribuidor que já tem acesso ao Android Enterprise, eles vão vincular direto na minha conta, é isso? Boa pergunta. Existem vários níveis, né? Quando a gente fala de revenda de dispositivo, a gente tem operadoras que fazem venda de dispositivo, a gente tem distribuidores que fazem venda de dispositivo, Sim, a gente tem isso. revendas, né? Nesse caminho, se todos os players ali envolvidos, né? Tanto a fabricante, quanto o distribuidor, quanto a revenda, tenham acesso a Zero Touch, nossa sugestão é fazer subir no Zero Touch da conta da empresa que fez o faturamento com o cliente. Então, se o faturamento foi feito pela distribuidora, nossa sugestão é que aquele distribuidor, tendo acesso ao Zero Touch, faça... Ele já sobe lá, já vai subir o e-mail lá no Zero Touch, certo? Exato. É importante O ideal entender é que caso. vocês façam a subida dentro da conta de vocês para ir para o cliente, eu acho, né, Henrique? Depende de quem fez o faturamento. Se o faturamento foi feito pelo distribuidor e o distribuidor tem acesso ao Zero Touch, o ideal seria o distribuidor fazer esse... Porque eu tenho, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Eu tenho conta, eu compro direto da Samsung, certo? Perfeito. Eu acho que eu consigo, com o meu representante, pedir para ele vincular o aparelho direto pelo Zero Touch lá. Por isso que eu quero dizer, ele vai vincular para a minha plataforma ou eu tenho que acessar a Mobiltech primeiro? Ou como é que vai funcionar? Ótima pergunta. Bom, vamos lá. Tem a Samsung, por exemplo. Se a Samsung não tem acesso ao Zero Touch, tá? Eles estão no programa de parceria como fabricante de dispositivo Knox, e né? como MDM. No Knox, sim. Que aí é uma outra solução que é parecida com o Zero Touch. Não, eu dei um exemplo errado. Por exemplo, a Alied, digamos não, assim. Imagina. Não tem exemplo errado, não. Foi a ótimo. Alied, eu compro da distribuidora da Alied ali, eles têm vínculo com o Zero Touch também, né? Ótimo. Alguns Perfeito. dispositivos. Se o faturamento com o cliente foi feito pelo distribuidor e o distribuidor tem acesso ao Zero Touch, o ideal é que o distribuidor suba os dispositivos na sua conta do Zero Touch para o cliente diretamente. Tá? E aí, nesse caso, vocês, pelo Zero Touch, não veriam essa operação, vocês não veriam esses e-mails seriam colocados pelo distribuidor para o cliente, mas se você estiver apoiando o cliente, né, oferecendo um serviço ali de consultoria em mobilidade ou de apoio em mobilidade... na verdade, a gente aluga, né? Oi? A gente recebe, a gente compra deles para nossa loja, na nossa loja a gente faz o comodato, né? A gente aluga os aparelhos, entendeu? Entendi. Ele vem para nossa loja. Bom, tá, perfeito. Nesse caso, o caminho mais interessante seria vocês, de fato, provisionarem, então. Provisionar aqui. Certo. Exato. Então, se o faturamento do distribuidor é com vocês e o cliente faz o aluguel, o ideal é que vocês utilizem o Zero Touch para poder subir esse dispositivo para o cliente. Tá? Você pode criar uma conta para o cliente e sobe para ele. Por que isso? Tá? No uso do Zero Touch e naquele agreement que eu trouxe, do Zero Touch Agreement, existe ali um termo em que o parceiro ele é responsável por todos os e-mails que ele sobe no Zero Touch. Então, ele precisa conseguir comprovar o vínculo daquele e-mail com aquela empresa cliente. Então, ele tem ali, por exemplo, na sua posse, uma nota fiscal de venda ou uma nota fiscal de aluguel daquele dispositivo para aquele cliente. Então, ele consegue comprovar em qualquer... ele consegue comprovar de que aquele e-mail é daquele cliente. Né? Então, a gente sugere que, a qualquer momento que a empresa consegue comprovar, tem uma documentação... Cortou a ligação. Faturamento já vai voltar. Aí. Oi, voltei? Voltou. Com essa via de internet aqui. Eu não sei onde que parou aí na minha fala,
Mas o que o Zero Touch, ele não tem um bloqueio tecnológico que ele vai pedir ali para você associar aquele e-mail para aquele cliente, você tem que subir uma nota fiscal, por exemplo. Não tem essa comprovação, essa validação do nível de faturamento. Então, é importante que todo dispositivo que aquela empresa suba no Zero Touch para um cliente, ela consiga comprovar como nota fiscal. Então, se o distribuidor lá atrás faturou direto com o cliente e a nota fiscal foi emitida pelo distribuidor direto para o cliente, naquele caso, o distribuidor pode subir porque ele tem um documento que comprova que aquele e-mail é daquele cliente. Então, a partir do momento que a empresa tem posse de um documento que comprova que aquele e-mail é daquele cliente, ela pode subir, tá? O dispositivo no Zero Touch, que não vai ter uma barreira tecnológica e ela vai conseguir comprovar, ela está cumprindo todos os requisitos do programa. Ok. Não era isso aí. Perfeito. Henrique, posso tirar uma dúvida com você também? Claro. A respeito do Zero Touch, a gente está fazendo uma migração aqui full QR Code hoje em dia, tá? É o modo que a gente está fazendo com o pessoal da Mobiltech, né? A gente trabalha com uma revenda, né? Tem um revendedor da licença e a gente utiliza a Mobiltech, né? No caso, seria esse revendedor que estaria inscrevendo os dispositivos na plataforma, lá até onde eles explicaram para a gente, né? E a gente teria uma conta de customer, que eles falam, né? Uma conta de cliente para poder gerenciar isso daí, né? Perfeito. O cliente, vocês atuando como um intermediário aí, né? Essa conta do cliente, ela vai ser por cliente, então se vocês tiverem mais de um cliente que vocês prestam esse serviço, vocês vão acessar mais de uma conta. No Zero Touch isso é super simples, tá? Porque se você usa o seu mesmo e-mail ali, Matheus, então, sei lá, dá um exemplo, o meu e-mail aqui, né? henriquepadrão@google, por exemplo. Se eu uso o meu e-mail para ser um usuário da conta de 4 clientes diferentes, quando eu entro no portal do cliente, eu clico no drop-down e escolho qual conta eu quero ver, de forma super simples, super fácil. A conta, no fim das contas, né, é do cliente, então o proprietário daquela conta é um @ nome do cliente, né, um e-mail com domínio do cliente, e eu sou um usuário que faz parte daquela conta do cliente e que consigo manejar ali, tanto criar uma configuração nova, colocar uma configuração na Mobiltech, na minha configuração do Zero Touch daquele cliente, e associar o e-mail com aquela configuração. Tá? O ideal é que a conta seja uma conta do cliente, porque a gente já viu aqui alguns casos de empresas que prestam consultoria que criam uma conta só para o nome de cliente, com o nome da consultoria e colocam os dispositivos de todos os clientes ali, vira uma zona, não é indicado. O ideal é que realmente seja o proprietário do dispositivo, o cliente final, que tenha a sua conta no Zero Touch e que associe um usuário da empresa que está prestando um serviço, prestando uma consultoria para fazer a gestão da mobilidade daquela empresa. Legal. Só para entender, o processo mais indicado é que, no caso, quem está fazendo a revenda seja o administrador principal e o cliente tem um acesso lá só para um exemplo, que nem você falou, aplicar políticas e tudo que você explicou, né? Eu acho que vai ser mais interessante se eu abrir o Zero Touch aqui para vocês verem a carinha deles, entenderem o que é a conta do Zero Touch cliente e a conta do Zero Touch revenda. O que é legal também é que aqui a gente tem duas visões, né? A gente tem a visão da revenda e tem a visão do Matheus, que é o nosso cliente, um super cliente aqui, né, Matheus? Com MDM. E depois, se você puder comentar também, Matheus, né, com o pessoal que está aqui, a grande maioria são revendas. Então, se você puder comentar com eles o que isso é importante para você como cliente, é super legal também para que eles saibam e tenham a visão de putz. Então, isso pode atender outros clientes que eu tenho aqui na base, outros prospects também. Então, depois que o Henrique mostrar a console, se você puder dar o seu depoimento aqui, seria ótimo. Uhum. Vocês estão vendo a minha tela de novo, pessoal? Sim. Esse aqui é o console do Zero Touch para revendas, tá? Eu estou numa conta de demonstração. O que eu tenho aqui de acesso? Tá? Eu tenho todos os clientes que eu tenho, então pode ser clientes que eu criei aquela conta de cliente, vindo aqui em adicionar cliente e criando colocar aqui o nome da empresa cliente, o e-mail do proprietário dessa conta do cliente, que vai ser um @ domínio da empresa que está comprando o dispositivo. E eu posso, por exemplo, colocar aqui o e-mail do administrador, e aqui no e-mail do administrador eu posso colocar, por exemplo, o e-mail de um prestador de serviço daquele cliente, né, que pode ser uma consultoria em mobilidade, por exemplo, que vai me apoiar no uso do Zero Touch para clientes. Tá? E aí eu crio a conta do cliente e aqui eu consigo ver todos os clientes que eu tenho. Então, aqui eu tenho na minha conta demo, tem um monte de conta teste. Mas, no caso real, seria o nome de empresas aqui dentro de clientes. E aí eu posso ir para a aba de dispositivos
os dispositivos específicos daquele cliente. Aqui, por exemplo, se eu clicar na conta desse cliente, vou voltar para um outro aqui, eu peguei esse 327 teste, e eu posso adicionar dispositivos. Se eu clicar em adicionar dispositivo aqui, eu já selecionei automaticamente o cliente 327 teste, vou colocar o e-mail, posso subir por um CSV para fazer um provisionamento massivo, e aí esses dispositivos todos vão aparecer aqui, e o cliente vai receber lá na conta dele. Consigo fazer gestão dos usuários, caso eu seja um proprietário, se eu for administrador, eu consigo só visualizar, que é o meu caso aqui. E aí eu tenho esse forte de fornecedores, não vou entrar não, porque ela é um pouco mais complexa, acho que foge um pouco do nosso escopo. Caso eu seja um cliente, né, quando eu estiver usando o Zero Touch como um cliente, eu vou ter acesso a esse console aqui, tá? É um outro console, que eu estou no Zero Touch Customer, né? Como eu tinha comentado, eu tenho aqui 3 contas testes que eu já criei para mim em algum momento. Como eu criei todos com o meu e-mail, eu consigo mudar de conta do cliente clicando aqui, por exemplo, eu vou para outra conta, né? Então, eu consigo mudar de conta para conta de forma muito fácil. Para quem trabalha com consultoria em mobilidade, é o caminho ideal aí para quem trabalha com mais de um cliente. E aí, eu, como um cliente, né, no Zero Touch do cliente, é que eu vou criar a configuração. Então, eu vou pegar a configuração que foi criada lá no MDM, né, na Mobiltech, por exemplo, e aí eu vou usar o passo a passo que a Mobiltech me deu para criar uma configuração aqui no Zero Touch. Então, ele vai me dar, a Mobiltech vai oferecer ali um código para DPC Extra, que é um código em JSON, super simples, é copiar e colar. Então, eu vou criar um nome para configuração, vou chamar aqui de configuração padrão da minha conta, e vou colar o código que a Mobiltech me deu aqui no DPC Extras, vou colocar informações sobre a minha empresa, sobre o e-mail e o número de suporte de TI da minha empresa, e uma mensagem aqui para chegar no usuário final. Então, estou mandando para um colaborador que está lá no Recife, por exemplo, ele vai receber o dispositivo, vai tirar ele da caixa, ter a experiência de tirar esse dispositivo da caixa, ligar o dispositivo, e ele vai receber essa mensagem customizada e ele vai ter acesso a esse e-mail de suporte, esse número de suporte. Então, essa configuração foi criada pelo cliente no Zero Touch dele. Aí, quando ele vem aqui... Henrique, só uma dúvida rápida, só para mim não me perder depois. Mas, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem um grande parque, a gente já fez a migração de praticamente 60% do nosso parque, né? Esse 60% que já foi migrado via QR Code, quando eu aplicar essa configuração, já vai receber essa mesma mensagem na hora? Porque pelo que eu entendi, você explicando lá no começo, o que já foi feito via QR Code é só quando for formatado e, novamente, aí ele vai entrar no Zero Touch, né? Perfeito. Essa configuração que eu vou aplicar para esse parque que já foi migrado, também vai receber essa mesma configuração? Como é que funciona essa parte? Não, ele não vai receber automaticamente essa configuração. Ele realmente só vai receber qualquer comunicação via Zero Touch quando ele for resetado. Se ele já está configurado, ele vai manter a configuração que ele tem e você vai conseguir fazer essa gestão via MDM, né, via Mobiltech. Mas se ele já está configurado, você pode colocar ele no Zero Touch, você pode associar uma configuração, mas ele não vai receber automaticamente essa configuração, apenas quando ele for resetado. Eu não consigo, por exemplo, agora eu quero forçar um determinado range de e-mails que eu precisar aqui agora, porque eu migrei, eu fiz via QR Code, agora eu quero que ele acate o que está no Zero Touch. Eu consigo forçar isso daí ou realmente só o usuário lá na ponta formatando e fazendo do zero? Você conseguiria pelo MDM, né? Se pelo MDM você forçar que ele seja resetado de fábrica, né, que ele seja formatado, ele vai receber a configuração do Zero Touch na sequência. Tá, entendi. Aí ele vai fazer o ingresso automático pelo Zero Touch, né? Não vai passar mais pela etapa do QR Code. Não, passaria pela etapa do QR Code. Mas aí você teria que formatar o dispositivo, né? Então, após a formatação, como eu já coloquei ele no Zero Touch, ele não teria mais que fazer um enroll através do QR Code, né? Perfeito. Sim. Correto. Tá. Não, beleza. Maravilha. Aqui em dispositivos, na conta do cliente, eu não consigo adicionar dispositivos, tá vendo? Não tem botão de adicionar dispositivo. A empresa que pode provisionar o dispositivo para mim é a revenda. Então, a revenda consegue adicionar o dispositivo e, quando ela adiciona para essa conta cliente, ele vai aparecer aqui nos dispositivos. E aí, eu tendo uma linha aqui, né, um número de e-mail ou um serial number, vai ter um drop-down de configurações e eu vou selecionar uma das configurações que eu criei dentro da minha conta do cliente. Então, se eu criei mais de uma configuração aqui em Configurations, eu tenho uma que é default, eu posso criar uma que é padrão. Então, se o dispositivo subir, ele automaticamente vai ser associado a essa configuração padrão, mas eu posso ter várias configurações aqui, e aí quando eu venho em dispositivos, eu consigo selecionar um dispositivo específico que eu vou usar modo quiosque, porque ele vai ficar, né, num uso específico ali, e aí eu venho aqui e mudo a configuração dele, tá? No drop-down. E aí eu consigo fazer gestão dos usuários também.
E, para além disso, eu consigo selecionar quais as revendas que podem me oferecer dispositivo, né? Podem provisionar dispositivo para mim. Então, aqui eu vou ver a lista de todas as revendas global que têm acesso ao Zero Touch, tá? Podem utilizar. Então, aqui, por exemplo, eu conseguiria encontrar a Safira, que foi um exemplo já citado aqui pela Natália. A Safira vai estar aqui como um potencial fornecedor, tá? Todo mundo que estiver aqui, né, quando tiver acesso ao Zero Touch e já estiver aprovado, né, já vão ter a empresa de vocês listada aqui também nessa lista de revendas que podem utilizar o Zero Touch, tá? A Safira deve estar por aqui em algum lugar. Tá, não lembro onde que... Bom, basicamente isso, tá? Acho que essa visão geral aí já traz uma facilidade de entender o que é o Zero Touch, a facilidade de uso dele, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Você que estendeu aí, mas eu tô com tempo Não, tranquilo. foi ótimo, foi ótimo. Obrigada, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade, mas já me comprometo a chamar cada um de vocês entre hoje e amanhã para que a gente organize uma agenda com o Henrique. Aí, Henrique, eu vou acessar a sua agenda depois e vou organizando com o pessoal, tá bom? Claro, combinado. E aí, quem quiser, esse link está disponível, esses horários que estão aí eu já bloqueei aqui na minha agenda, então quem quiser ter uma troca individual para a gente avançar no onboarding, fiquem à vontade. É isso aí. Vocês viram o Matheus comentando aqui, eles usam mesmo, eles estão. A gente não vai falar, né, Matheus? Não vamos dar um spoiler de quem são vocês, mas eles têm uma operação, gente, com mais de 14 mil equipamentos. Então, isso facilita muito o processo de inscrição. Mas mesmo num ambiente onde tenham poucos equipamentos, né? Poucos assim, pouco é relativo. Mas o que é importante do ZTE é a segurança que vocês vão entregar para esses equipamentos. Então, é uma camada adicional de segurança super importante que vocês vão entregar para os seus clientes também. Tá bom? Gente, então, a gente vai encerrar aqui. Obrigada, Henrique, mais uma vez, pela sua Eu que agradeço. disponibilidade, pela parceria de sempre. Pessoal, por favor, depois, se vocês puderem nos dar os feedbacks de vocês, a gente vai coletando. Se sentiram falta de alguma informação, se ainda acharam que é uma informação muito técnica, a gente organiza outras agendas, mas com temas numa escala de aprendizado. E aí a gente vai passando para vocês, tá bom? Então, contem conosco. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E vamos para cima, que a gente ainda tem muita coisa para fazer nesse final de ano ainda. Henrique, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, pessoal. Um abraço. Um Nos vemos em abraço, Tchau, breve. alegria. gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.
derrubar essa